Olá, olá, tudo bem, pessoal? Todo mundo entrando. Espero que o sábado de vocês esteja excelente, mas que vocês venham aqui participar dessa live para a gente compartilhar bastante informação bacana sobre primeiros dentinhos e alimentação infantil, né? É um tema que todos os pais têm bastante dúvidas, super combinam, tem a ver um com o outro, né? Então, daqui a pouco eu já vou chamar a doutora Elô para bater esse papo com a gente. Peguem a água de vocês, aproveitem para chamar outros pais. Eu vou chamar aqui algumas pessoas para participarem, tá? Vai ser muito bacana. Eu vou aproveitar para chamar a Elô também. Sejam todos bem-vindos. E quem ficar até o final, quem sabe eu mando a receita hoje do sorvete do picolé da Gabriela, tá bom? Venham todos participar aqui. Vai ser muito bacana. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Se vocês quiserem chamar, é só apertar esse aviãozinho que tem aqui, viu? E aí vocês aproveitam para chamar todo mundo. Chamei aqui algumas pessoas, vou chamar a doutora Elô. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui quem eu vou chamar. Vamos lá. Todos bem-vindos, viu? Só dá mais um tempo para vocês entrarem, tá, gente? Tomar aqui uma água. A doutora Elô entrou. Vou só dar mais um tempinho para vocês entrarem, tá, gente? Sabadão, né? Entrou a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tava falando de você agora, inclusive. Tava falando sobre você com a paciente. Seja bem-vinda. Vou chamar mais um pessoal aqui, tá, gente? Segura firme aí que a gente já vai começar já, tá? Vou me apresentar. E aí a gente já começa. Quem quiser chamar, tem esse aviãozinho aqui, ó. Aproveita para convidar outros pais, tá bom? Eu vou me apresentar pra gente ser pontual, tá bom? Respeitando o horário. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Eu sou apaixonada por trabalhar com famílias que decidiram transformar e construir hábitos alimentares saudáveis da barriga até o segundo ano de vida e além, tá? Sou mãe da Gabriela, que tá com 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e meio, tá? E gosto muito dessa parte de introdução alimentar, alimentação infantil, além de gestação, pós-parto. Então sejam todos bem-vindos, vai ser um prazer dividir essa informação com vocês. A gente sabe que são temas que geram muitas dúvidas nos pais, principalmente de primeira viagem, e mesmo nos de segunda e terceira viagem, né? A gente sabe que sempre a gente tem bastante dúvidas com relação aos primeiros dentinhos, né? E a alimentação infantil é muito importante para contribuir para uma saúde bucal adequada, tá? Eu vou chamar a doutora Elô, ela vai se apresentar e hoje vai ser esse tema que a gente vai tratar aqui na live. Tudo bem, Ju? Bem-vinda. Bem-vindo. Se vocês quiserem colocar o nome dos filhos de vocês, a idade onde vocês estão falando, por favor. Oi, Elô, tudo bom? Tudo bem? Tá me vendo certinho? Ótimo, tá ótimo. Então tá ótimo. Eu não estou me vendo, tá? Então, Tá mas certo. deve estar ruim, mas aí você tá me vendo, então tá ótimo. Muito Tô prazer, vendo sim. prazer estar aqui com vocês. Eu recebi esse convite seu, eu fiquei super feliz.
E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho mais da saúde bucal, a gente conversar. Eu sempre, quem passa comigo, eu sou odontopediatra, eu trabalho só com crianças, né? E quem passa comigo sabe o quanto eu valorizo a parte de nutrição. Acho que tem, assim, tudo a ver. Com Odonto, dente certeza. e nutrição. É um prazer estar aqui. Ai, o prazer é meu, Elo, e acho que vai ser um prazer para todo mundo, porque realmente é um tema que combina, né? Eles andam, caminham juntos, porque a alimentação passa pelos dentes, então tem Sim, tudo a ver, né? sim. Você quer falar um pouquinho do teu trabalho antes da gente começar? Então, eu já estou atuando na área há mais ou menos 9, quase 10 anos. E eu atuo desde os bebês recém-nascidos, eu recebo muito recém-nascido, paciente para avaliar cavidade oral, língua, e eu faço essa avaliação no consultório e depois a gente dá continuidade nos atendimentos. Então, eu atendo para saúde geral, assim, um check-up, parte preventiva, eu atendo mães que às vezes têm casos de cárie, né, nos seus filhos, então a gente faz todo o acompanhamento, faz o tratamento e dá continuidade, e até os mais velhinhos, assim, os pacientes de 10 anos, 11 anos, tem uns que precisam fazer alguma cirurgia, eu faço, que eu sou assistente num curso de cirurgia em odontopediatria lá da USP, que a gente trabalha muito com essa parte de cirurgia, então, eu faço também, atendo crianças que têm alguma dificuldade, medo, que eu também trabalho com sedação, né, que é a analgesia. E toda essa primeira infância, crianças especiais, adolescentes, tudo é a dinâmica da odontopediatria que eu atendo. E a parte de nutrição, eu tenho até uma lista de alimentos que eu costumo conversar com os pais no consultório, super legal, eu gosto muito desse assunto. É muito bom, né? A gente sabe que faltam profissionais que realmente estão interessados nessa parte de alimentação infantil, é muito necessário. E a gente vai bater esse papo maravilhoso hoje. Espero que vocês gostem. Entrou aí a Caterine, eu vi, entrou a Iana, entrou a Letícia. Sejam todos bem-vindos, senhor Auroro. Entrou. Muito bem, a Juliana, a Flavinha que falou a idade dos filhos também, né? A Lara de 10 meses, o Alexandre de 3, a Lorena de 3 meses. Todos bem-vindos, viu? Gente, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta, Elô. Quando e como a gente começa a higiene bucal? Tá. A higiene bucal, gente, a gente tem muitas dúvidas, né? Então, os primeiros dentinhos, eles aparecem mais ou menos por volta de 6 meses, mas tem aqueles bebês que aparecem em torno de, vai, um aninho, um ano e dois. Tem uma variável no nascimento dos dentes que é muito normal, é muito comum ter essa diferença. A importância é que quando nasce o primeiro dentinho, é o momento de iniciar os cuidados efetivos dos dentes e da saúde bucal, porque na verdade, os cuidados da saúde bucal são feitos até na gestação, né? Porque os dentes se Sim, formam na gestação. Então, quando as mães alimentam de forma adequada, com bastante nutrientes, tem todo o acompanhamento da sua gestação, ela está acompanhando já a parte de saúde bucal do bebê também, tá? Quando ele nasce, todo o cuidado que a gente preconiza é que ainda aqui no Brasil é difícil, né, as pessoas terem acesso a esse pré-natal odontológico, mas assim, o ideal seria que as pessoas tivessem uma consulta no odontopediatra para saber o que é normal na cavidade oral do bebê, o que é comum, o que ela precisa se preocupar. Sabe o que acontece? Tem muitas mães que acham que ainda tem que limpar com gases, sabe? sim, E, na verdade, hoje em sim, dia, o é verdade. conhecimento atual, o que a gente sabe? Que não tem necessidade de limpar a boca de um bebê que amamenta com gase. Não precisa, você Uhum. está tirando um monte de fator de proteção que ficaria ali na boca do seu filho e seria maravilhoso. Mas carece, né, essa informação. Mas, na sua pergunta, quando aparece o primeiro dente, e é o momento de se ter a primeira escova. Que aí a mãe vai Uhum. começar a higienizar mesmo os dentinhos, limpando. Dá pra você ver? Dá, tá perfeito.
Então, aqui a gente tem o Tigrão, gente. Ele é um Ah, que fantoche. lindo! É, agora, né, na pandemia ele tá meio descansando. Mas imagina que o dente, você fala, tá, Raquel, onde você tá dando pra ver Tá direitinho. dando pra ver. Imagina que o dente que nasce normalmente são esses dois incisivos inferiores. Tem bebês que Uhum. nascem ao contrário, nasce superior. Mas esses dois inferiores, eles nascem, e aí, a partir do momento que eles irrompem na cavidade bucal, o bebê come, né? Então ele já Uhum. precisa limpar. Eu falo que é como trocar a fraldinha, você precisa escovar. E a dúvida maior que as mães têm é: eu escovo com escova ou eu escovo com dedeira? E o melhor Sim. mesmo é a escova, porque a dedeira, gente, vem escrito lá na embalagem da farmácia, escova dental de bebês e tal. Não é, dedeira não é escova. Hashtag, dedeira não é escova, dedeira é massageador. É um massageador que você vai conseguir manipular a cavidade bucal do seu bebê, vai até ajudar ele naquelas coceiras, né, que os bebês sentem, desconforto, mas ela não vai limpar efetivamente o dente. Então, Uhum. Raquel, quando nasceu o dentinho, aqui ó, tá conseguindo ver agora? Acho que um pouquinho mais pra mim tá dando pra ver, mas depende do Do modelo, não dá, ângulo. não Ó, consegue. esse é o tigrão, gente, maravilhoso. Quando nascer o primeiro dente, vocês vão pegar a escovinha e já vão fazer o movimento para tirar a sujeira, que é um movimento simples, é varrer. Vocês vão varrer, ó, assim. Varrer e varrer aqui por trás. E aí, Raquel, o mais interessante é isso. Nasceu o primeiro dente, sou mãe, tô com dúvida, tô com dificuldade. Não se baseie nas blogueiras. E aqui no Instagram é só algumas dicas que a gente dá. É muito importante ter a primeira consulta com o odontopediatra, que vai te explicar mais sobre a parte de quantidade de pasta, qual escova deve ser usada. Então, por exemplo, a gente tem essa daqui da Man, tá dando para ver, pessoal? Uhum. Tá, acho que elas não conseguiram ver os dentes. Acho que vai ter que subir um pouquinho mais o tigrão, acho que o pessoal não tá conseguindo ver. Aí, agora viu. Acho que é o É só, movimento. é só pra mostrar. Depois eu repito o movimento, Caterine. A gente tem essa escova, que é uma escova que eu recomendo no consultório. Mas tem alguns bebês que eu recomendo essa. Então, o que Uhum. vai variar? Posição da mãe para amamentar, para escovar, a receptividade do bebê, se o bebê ficar se movimentando, por exemplo, essa daqui é uma escova que ela é emborrachada, essa daqui ela não é emborrachada, mas ela é boa porque ela é bem pequenininha. Então, tudo isso a gente vai descobrir na consulta. Então, é muito importante saber que precisa escovar, saber que precisa escova e se preparar para isso com alguém da sua confiança, um profissional da sua confiança. É, isso que você falou até de não se basear nas blogueiras e também só dos posts é muito importante, porque às vezes as blogueiras estão passando uma experiência que é delas, a gente não sabe se elas passaram por profissional de saúde, né? Então isso é muito importante de falar. E a questão também que assim, nada substitui uma boa consulta, porque cada bebê, cada família é única, então é muito Sim. importante passar no profissional, tá, gente? Isso é bem essencial, tá? Porque a Não, gente tá aqui sobre. e a Oi? a parte de alimentação é uma parte fundamental da minha anamnese. Por quê? Dependendo da alimentação, dependendo do tipo de leite, se é leite materno, se é fórmula, se é mamadeira, como que o bebê toma, o alimento vai ficar depositado em alguma região específica do dente. E aí a gente vai falar, ai, olha, você vai fazer bolinha. Não, você vai fazer esse movimento de varrer, que foi o movimento, Caterine, que eu fiz no dente inferior, é de varrer, assim, ó, é puxar a sujeira. Então, tudo isso vai influenciar. Tem alimentos que são até açucarados e a gente não sabe, são alimentos ultraprocessados e que estão sendo oferecidos para os bebês, para crianças, né? Isso tem tudo a ver com a cárie, é muito sério. É, às vezes até o composto lácteo, né, que os pais não sabem, acaba dando por falta de informação mesmo, por isso que é essencial sempre passar no profissional. E doutora, me conta uma coisa, qual que é a pasta de dente e a quantidade de pasta de dente que a gente tem que utilizar para o bebê? Tá. Para o bebê, eu deixo livre escolha, tá? A mãe
vai ter, na verdade, a composição da pasta. Então, o que que deve ser usado? Deve ser usado uma pasta que no rótulo esteja escrito 1.100 ppm de flúor. Ponto. Uhum. Não pode ter branqueador, né? Não pode ser nenhuma pasta com branqueador, nada desse tipo. E a gente preconiza o flúor exatamente porque hoje em dia a dieta, Raquel, tem açúcares ocultos, ela é uma dieta que tem um risco maior de cárie, então hoje tem um consenso, não só na odontopediatria, mas como com os pediatras, que a pasta com flúor deve ser utilizada desde o primeiro dentinho. Agora, qual é a quantidade? A quantidade é um nadinha, gente. É meio grão de arroz cru. Imagina que é isso daqui, ó, de pasta, Uhum. É bem pouquinho. tá? Bem pouquinho. Os movimentos, como que você vai fazer a escovação? Claro que a gente tem dicas, mas foi o que eu te falei, Raquel. Tudo vai variar. Eu sempre falo pra mãe, se você passa comigo e passa o priminho comigo, não necessariamente vai ser a mesma orientação. Por quê? Tem criança que o freio labial é mais baixo, tem criança que fica projetando muito a língua. Uhum. Tem criança que fica muito agitada, né? Então é totalmente variável. Agora, a composição da pasta é única, tá? E aí a Uhum. gente pode ter sim, é como se fosse uma receitinha de bolo, sim. 1.100 ppm para todo mundo. Na minha opinião, não recebo nada de ninguém, gente, nada. Mas, na minha opinião, a pasta que eles aceitam mais nessa fase de bebezinho é a Malvatri Kids, a laranja, porque tem vários tipos. Eu até tenho um post sobre isso. Tem a rosinha, que não tem flúor, tem a laranja e tem a verdinha da linha Malvatri Kids. A laranja tem essa quantidade, ela é super aceita pelas crianças, tá? De sabor, assim, porque o paladar infantil é muito diferente do adulto, né? Às vezes o que a gente tá. Ai, não tá doce, tá ruim, pra eles tá maravilhoso, tá? Perfeito. É. A Iana até perguntou aqui, o meu chupa-chupeta já tem 6 dentinhos. Ele tem bafo de chupeta, se isso é normal. Depende. Eu não sei como é que você faz com a sua chupeta, se você tem alguma questão aí, como que você higieniza, né, a chupeta. Às vezes, esse bafo que as mães falam, né, que tem várias mães que chegam no consultório falando, ai, tá com bafo, será que é cárie? O que que é? Tem pacientes que estão com cárie, tem pacientes que às vezes não tem um odor muito agradável por questão respiratória, que às vezes está com Uhum. catarro ali acumulado, e aí o bebê respira pela boca e a mãe tem essa sensação de estar com bafo, né? Mas aí é uma questão respiratória, tá? Mas aí tem que avaliar também. Importante, né? E aproveitando o gancho falando em bafo, essas coisas assim, e algumas outras coisas que a gente também já vai conversar, tem um mito muito grande que o nascimento dos dentes dá diarreia, Lu. Conta pra gente isso, porque são temas polêmicos, né? Então é assim, ó, se eu for conversar a termos de evidência científica, não vai dar diarreia, tá? Agora, se eu for ver a minha dinâmica do consultório, costuma ter um pouco mole, uma leve diarreia, sim. Aí, por quê? Porque se a gente avaliar só nas pesquisas, eles vão falar, imagina, não tem nada a ver vinda de dente com a diarreia. Uma coisa distinta da outra totalmente. Só que é uma época que a criança põe muito a mão na boca, tá coçando, põe brinquedo Uhum. na boca, vai pondo qualquer coisa, chave de carro, o que for. E É verdade. aí, tá se contaminando, ela tá inoculando o vírus. Então, ela põe a blusa da mãe, tem mãe que usa aqueles colares mordedores. Então, na verdade, a criança acaba inoculando algumas bactérias e é muito recorrente essa questão de diarreia, muito. Mas assim, se eu for orientar uma mãe com bebezinho, uma mãe passa comigo, eu vou falar, olha, o que que é esperado? Desconforto, coceira, salivação excessiva, mão na boca, e eu não vou falar da diarreia. Eu falo assim, cocôzinho levemente mole, porque também, Raquel, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a mãe passa com a gente, e vamos supor que você dá informação da febre, aí às vezes o bebê tá com 40 graus e a mãe fala, não, é dente, e não é. Aí às vezes é alguma virose, entendeu? Porque muita coisa acontece junto com o Sim, nascimento dos dentes, né? Eu lembro na que quando a Gabriela nasceu primeiro, ela estava com 6 meses exatos.
e ela começou a comer, é salto de desenvolvimento. Então, na verdade, a gente não sabe o que está causando tanta diarreia, 100%. às vezes uma febre, às vezes é alguma doença realmente. Então, precisa ter bastante cautela na hora dessa Tem. informação Eu acho mesmo. que é assim, um desconforto mínimo, uma febrícula, né? Uma alteração de temperatura, muita salivação, muita coceira, irritabilidade, sono intercortado, assim, a criança acordando de madrugada, um choro nada a ver, assim, sabe? No meio da noite, é bem comum de dente. Passou disso, uma febre mais alta, uma diarreia mesmo, persistindo, tipo, 2 dias, aí fica atenta, porque não necessariamente tem alguma coisa a ver com o dente. Às vezes o seu bebê pode estar com outra questão. Então, eu sempre falo para comunicar com o pediatra para ficar alinhado, assim, e É ficar muito seguro, né? importante. É muito importante. E me fala uma coisa, Elô, dá para o bebê mastigar sem os dentes? Porque o pessoal fica com medo na introdução alimentar de dar o alimento amassadinho, quer liquidificar por conta desse receio do bebê não ter os dentes para mastigar. Não, então, eu sempre falo para as mães que assim, o bebê, ele vai ter um reflexo de gag importante, né? Que é aquele reflexo que o bebê tá como que colocando para fora. É um reflexo de proteção. Então, elas podem ficar em partes assim mais tranquilas que o bebê tem esse reflexo dessa proteção. Claro que a gente, assim, tem que entender o contexto, saber que é um bebezinho, que ele está conhecendo agora, né? Todas essas questões de textura. Na gestação ele já sugava, né? Deglutia, mas era um outro padrão. Agora ele está aprendendo e ele vai aprender a se alimentar, a mastigar. Tem bebê que às vezes, se você dependendo do pedaço que dá, já engole de uma vez, né? Então, se for um pedacinho pequeno, às vezes o bebê já está engolindo. Mas calma, o que, que é importante? Não processar o alimento demais. Então, assim, não liquidificar. Porque por mais que o alimento liquefeito dê um conforto emocional de, ai, não vai engasgar, é muito ruim. Porque aí quando a gente tenta evoluir nas texturas, o bebê não fica tão receptivo, tá? Não aceita tão bem. Então, mesmo o bebê sem dentes, começou a introdução alimentar, o seu pediatra vai te orientar o momento disso, normalmente é nos 6 meses, né? Ele vai te orientar, legal. Aí você procura ver como que você vai fazer essa introdução alimentar. Tem vários métodos, tem o 100% VLW, tem outros métodos de introdução alimentar, mas quanto mais o bebê tiver contato com texturas diferentes, melhor ele vai provavelmente aceitar os alimentos. Tem as suas exceções, né? Mas é muito mais favorável e ele desde que ele esteja assim, sentadinho, ereto, você veja o que você vai apresentar, acompanhe, né, esse momento da alimentação, o bebê é competente para se alimentar com texturas. Não é o fato de antigamente se fazia muito isso, né? Batia os alimentos para introduzir. Hoje, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Claro que a gente vai evoluir de um amassado para um semissólido, para depois chegar no sólido, né? Não vai diretamente já, às vezes, para um bebê que a mãe está mais receosa, você não vai diretamente para o sólido, mas tem que ter essa confiança que o seu bebê ele vai ser competente, desde que ele esteja normal, né? Um bebê saudável, ele vai ser competente para conseguir evoluir nas texturas. Eu sempre também converso sobre isso com relação às texturas, porque na textura adequada ajuda até a rasgar o dente e a fortalecer esse movimento da mastigação, né? Quando a gente não tem a textura adequada, acontece isso, o bebê ele fica inapto e aí demora às vezes até mais para nascer os dentes, né? E demora Ah, mais para ele mastigar e aí gera uma dificuldade lá na frente. Então é bem e importante isso que você a comentou, Elô. textura A textura, ela é fundamental para tudo, né? Para o bom Uhum. posicionamento dental, ela é como se fosse um exercício, né, para a boca do bebê. Então, é super importante, vai ser muito favorável. E depois, quando a criança começa a ter dente, ela comer alimentos com textura, ela está estimulando também secreção salivar, que vai proteger o dente, que vai fazer com que ela não tenha um risco de cárie tão grande. Tem pacientes meus já que chegaram para mim comendo só alimento pastoso, líquido. Esse é um paciente que, na maioria dos casos, ele acaba ficando com tártaro, na infância até, porque o alimento se deposita, fica tudo grudado lá no dente. Então, é muito, muito favorável ter acesso a todas as texturas, morder os alimentos.
Bem importante, dá trabalho, né? BLW, essas técnicas dão um super trabalho, meleca tudo, mas no final acho que é muito favorável para todo mundo. É verdade. Vamos para a próxima pergunta, que também é bem polêmica. A Iana fez uma pergunta, Iana, eu já vi a tua pergunta, tá? Mas eu vou perguntar lá na frente, porque também fizeram esse mesmo questionamento na caixinha, tá? Mas segura aí que a gente já vai falar sobre isso. A polêmica é: mito ou verdade? O leite materno dá ou não dá cáries? Tá, vamos lá. Atualmente, as pesquisas, elas mostram que o leite materno não dá cárie. Não dá cárie. Durante anos, a gente falou o contrário no consultório, tá? Mas o que que ficou muito bem definido? O aleitamento materno, ele é preconizado, ele é favorável, é maravilhoso e é, assim, super importante na vida, em todos os aspectos do bebê. A grande questão que aparecia a cárie nos bebês, por quê? Por causa dos açúcares ocultos. Então, o que eu oriento hoje em dia no consultório é assim: você está aleitando? Ótimo. O seu bebê, ele é um bebezinho e não é sempre que ele vai estar receptivo a uma escovação. Uhum. Então, eu vou te orientar a escovar. A gente vai usar a pasta com flúor. Ah, mas o meu bebê mama até de madrugada, ele faz as mamadas assim várias vezes ao dia, eu faço livre demanda. Ok, a gente vai usar a pasta com flúor, vai usar pouquinha dose, vai te ensinar a técnica de escovação e a gente vai monitorar no consultório o seu bebê e vamos fazer um combinado, um trato que você não vai dar açúcar para o seu bebê. O açúcar, Raquel, ele tá assim num leque. O que que é açúcar? O que que eu considero açúcar? Suco, água de coco, que eu falo que é suco de coco, que tem uma quantidade bem significativa de açúcar. Os açúcares descarados, né? Bala, chocolate, mas esse daí ninguém dá. Bala de chocolate para criança muito pequena. A questão maior é o açúcar do suco, água de coco que a gente escapa e polvilho, biscoitinhos. Aí quando eu falo polvilho, todo mundo fica assim, ó. Polvilho! E o polvilho, se a gente for no mercado, olhar o rótulo, vai ver que tem muito açúcar. Muito mesmo, tá? Então, nesse combinado que a gente faz, o que que o bebê vai comer? Ele vai comer arroz, feijão, comidas, né? Tudo que for natural, frutinha, vai tomar água, que é bem importante, e vai mamar. E aí vai acontecer o que sempre aconteceu nas pesquisas. Então, assim, no laboratório, o leite materno analisado não dava cárie, mas na boca das crianças dava. Aí começaram a ver que tem crianças que amamentam, e óbvio, a mãe cuida, né, na escovação, usa pasta com flor, que não tinham cárie, que é o que acontece no consultório comigo. Eu tenho vários bebês que amamentam em livre demanda, mas que recebem orientação de escovação, recebem orientação desse aspecto de odonto, nutrição, né, para a mãe entender um pouquinho e não vão ter cárie. E tem bebês que às vezes não amamentam muito, que não fazem nem livre demanda, mas tem cárie, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas fique em paz que leite materno não dá cárie. Ainda bem, né? Fique em paz, fique A em gente paz. sabe que é importante. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, e foi legal que você tocou em alguns pontos, porque o pessoal fica questionando do suco, da água de coco, é bem comum. Posso dar água de coco agora que tá calor, então, né? E Nossa, além, e além desses motivos que você falou, ainda tem mais, né? A gente esquece que quando a gente faz o suco, a gente perde a fibra da fruta, que ajuda no funcionamento do intestino, né? Perde a questão da mastigação, perde a interação do tato mesmo com o alimento, né? Então a gente uhum, perde todas essas propriedades, além de ser mais difícil, fora que a mãe vai ter que higienizar liquidificador, o mixer, o que ela for utilizar. Então não dá exatamente. mais trabalho oferecer a fruta, né? A água de coco, além desses adendos, apesar de não ser igual ao suco, é uma água de coco tem a questão de ser industrializado, né? Que muitas vezes é o que acaba optando. Aí pode ter açúcar, sempre preferi o natural, e tem muitos sais minerais que podem sobrecarregar os rins do bebê. Então, assim, é Sim. muito importante ter esse conhecimento que, mesmo quando, a partir de 1 ano, que é agora a nova orientação da Organização Mundial de Saúde, que poderia
Pode, mas não precisa, né? Porque o limite é de 120 a 170 ml por dia. E aí, o que que acontece? Chega no aniversário de 1 ano, começa a dar muito suco, né? E aí tem também a relação com sobrepeso e obesidade. Então, gente, não precisa dar o suco de rotina, tá? É até uma questão que altera a produção da insulina, porque sem a fibra, o açúcar do suco é liberado muito rápido no sangue. Então, tem toda essa questão também de relação com sobrepeso. Por mais que seja frutose, você joga uma carga de açúcar, é um tipo de açúcar também, joga lá no sangue da criança, do bebê, e altera a produção da insulina. E isso lá na frente pode gerar relação com doenças crônicas, sobrepeso e obesidade. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? E essa relação do dente também eu acho que é essencial você ter falado, porque eu acho que a gente fica mais até preocupado com os dentes, que é a curto prazo que acontece, né? Do que Sim. com essas doenças na vida adulta. Mas é importante Sim, você mas falar. acontece também. E além disso, assim, a questão da cárie é um ponto. Ainda Uhum. tem a questão da erosão. Então, eu sempre explico para os pais assim, tudo em equilíbrio vai funcionar super bem. A questão é, você consegue manter esse equilíbrio na sua casa? Tipo, se Sim. você tiver um suquinho, você vai conseguir? Não, filho, agora não é o horário. Então, principalmente para esses bebezinhos, às vezes é bom você ser mais restrita, principalmente nesse processo de aleitamento, porque aí, depois que ele passar por essa fase de aleitamento, fiz o desmame, foi tranquilo, agora meu filho cresceu e ele vai só comer. Aí você, como mãe, vai ter um pouquinho mais de controle também da higiene. Porque ainda quando é livre demanda, ou uma criança mais velha que amamenta, o leite ele fica banhando toda hora os dentes. Ele não vai dar cárie, mas tem uma leve diferença de queda de pH. Aí se a gente associar com suco ou água de coco, cai mais o pH. Aí associa um polvilhinho, aí grudou tudo, e aí onde começa a ter os problemas. Claro, gente, claro que também tem crianças que têm alterações estruturais no dente, e que aí é uma outra conversa, que seria aqueles dentinhos que as mães falam, o dente está fraco. Isso daí é uma porcentagem muito pequena das crianças, mas existe, tá? Que é uma outra conversa, que aí tem que ter bastante cuidado, acompanhamento, mas em todos os aspectos, o leite materno é maravilhoso, é um alimento extremamente rico, saudável e que deve ser oferecido e mantido quanto tempo a mãe desejar. É verdade. A última pergunta, Elo, e assim, até eu li um artigo recentemente que eu fiquei bem chocada, que era com relação até açúcar e ultraprocessados. Eu também participei de um congresso de nutrição materna infantil, que eu fiquei alarmada que crianças menores de 5 anos, 50% já tiveram cáries, né? Então, assim, para mim, eu fiquei muito surpresa com isso, né? Então, eu queria saber com você, é comum ver cáries antes dos 2 anos de vida? Quais que seriam os principais motivos e como é que você conduz isso no atendimento, se tratando de crianças tão pequenininhas, porque já é difícil para a gente ficar parado numa mesa de dentista. Eu fico imaginando um bebezinho parado para tratar uma cárie. Como é que fica isso? Então, assim, olha só, no meu dia a dia não é super comum, tá? É comum, mas assim, tem pessoas, profissionais que trabalham, às vezes, em outros serviços, em algumas regiões, que é mais comum. O que que faz essa variação? Hábitos. Então, antigamente, se achava que a mãe transmitia cárie. Na verdade, a mãe transmite hábito. Hábito de escovação, hábito alimentar. Então, isso é muito forte. Então, dependendo da dieta que a gente observa das mães, o que ela e avós, o que passam para os netinhos, para os filhos. Aqui no Brasil a gente tem a questão das recompensas, do doce. É comum, acaba sendo comum, tá? Então, no consultório, eu faço sim atendimentos e eu tenho bebês ali que trataram cárie e até mesmo que fizeram canal de dente. E isso daí, Raquel, assim, é algo que eu também, durante muitos anos, eu me questionei. Eu falei, gente, mas por quê? Então, fator primordial: a mãe escova, só que usa pasta sem flúor.
E associado a isso, o bebê tem algum açúcar na alimentação. Açúcar mascavo, demerara, açúcar cristal comum, ou o bebê tem suquinho, vai para a escolinha, agora não, né? Mas vai na casa dos avós, tem suquinho, tem água de coco, dá um chocolatinho. Então, doces, quando são associados nessa primeira infância, de uma maneira muito precoce, e tá junto o aleitamento, seja materno ou artificial, mas tá ali no meio, com ausência de escovação, com pasta com flúor, a mãe escova, mas sem flúor, em algum momento essa criança vai ter cárie. E a cárie nos pequenos, eu tenho um post sobre isso, ela não começa como um buraco. Ela começa como uma linha branca que fica bem aqui na gengiva. Tá dando pra ver? Tá dando. O método de alimentação também interfere muito, impacta muito. Então, crianças que usam mamadeira costumam ter também uma recorrência de cárie muito maior, porque a mamadeira, ela já coloca o leite numa região da boca estagnado ali, que não tem muita autolimpeza. Esse movimento de autolimpeza que a gente faz com a língua, a gente que é adulto, a criança não faz. Então, ali fica impactado o alimento e fica ali durante muito tempo sem uma remoção. Então, acontece sim cárie e às vezes não tem a ver, ai, não cuidou. Então, às vezes a mãe não foi informada de como cuidar. Entendeu? Na maioria dos casos, tá? A mãe não foi informada de como cuidar. E, claro, tem aqueles bebês que são mais resistentes, não deixam a mãe escovar. Então, quando você vê um problema desse, você já corra para o consultório. Tá tendo dificuldade de escovar, não tá conseguindo ter uma aceitação na escovação, tá vendo que todo dia, putz, não consegui escovar, só consegui escovar o de baixo, não escovei o de cima. Onde mais dá cárie, gente, é em cima, nos bebezinhos. Tá? Não é no inferior assim, não. O dente superior é o que mais dá cárie. Então, corra para você receber a orientação. E aí, como que a gente faz? Eu recebo esse bebê, e aí, é claro, eu sempre, se for algo relacionado com texturas, eu vou encaminhar para fono, né? A gente até tem a Ludmilla aqui na live, que ela é fono, ela é uma pessoa super querida. A gente encaminha, se for uma questão de seletividade alimentar, eu vou passar para a Nutri, eu gosto que tem uma abordagem de, às vezes, texturas, para a criança ser apresentada a outra textura, outra alimentação, né? Então, a gente faz os encaminhamentos e aí eu trato. O problema é existente e meio que também quero, qual é o meu objetivo? Eu quero resolver o problema? Quero, mas eu não quero que essa criança passe por isso de novo. Porque se você não mudar os hábitos, ela vai estar eternamente no ciclo de restauração, de consultório. Eu quero que ela venha no meu consultório, mas assim, para fazer uma prevenção, uma limpeza, para ser uma consulta legal, para ter uma educação de saúde, não um tratamento. E aí, esses casos que tem a questão da cárie, a gente vai ver como que está na boca. Então, enquanto a manchinha branca é mais tranquila, a gente faz sessões, né, de remineralização. Quando já é cárie, que precisa restaurar, a gente vai ponderar a idade da criança. Então, se for muito novinha, como que os pais se sentem mais confortáveis de realizar esse atendimento? Eu trabalho com sedação medicamentosa, que eu acho maravilhoso, principalmente para criança novinha. Se for uma criança de assim, 4 anos, 5, a gente consegue usar aquele cheirinho, você sabe, o óxido nitroso? O cheirinho. E tudo isso são moduladores da questão comportamental de ansiedade. Então, eu faço essa gestão do comportamento, da ansiedade com esses recursos. E tem casos mais sérios que às vezes eu falo, gente, olha, sei lá, são 10 dentes, 8 dentes, porque a cárie, ela é uma doença, mas assim, ela acomete não necessariamente um dente. Ela é açúcar dependente, então assim, ela vai aparecer onde está com ausência de higienização ou alto consumo de doce, a sujeirinha grudada. Então pode ser um dente? Pode. Mas normalmente, Raquel, são alguns dentes. 2 pelo menos. E aí a gente vai ponderar a dose anestésica, se eu consigo realizar aquilo em quantas sessões no consultório. Eu vou demorar 10 sessões? Gente, inviável, não tem sentido. Ou eu preciso de muito anestésico, isso causa riscos para uma criança se eu fizer
quiser fazer 5 dentes, a mãe vai viajar. Eu atendo pacientes estrangeiros também. A mãe não mora no Brasil, vai viajar. Ela precisa resolver 5 dentes e ela tem pouquíssimo tempo. Então é mais funcional para mim, é mais seguro eu fazer o atendimento a nível hospitalar. Por causa de uma dose de anestésico e essa questão de tempo. Mas a maioria dos casos, resolve no consultório. Então, é assim, fiquem tranquilas que a gente tem uma gama de oportunidades para resolver o caso do seu bebê. Então, se a criança for muito nervosa em casa e a mãe ficar com medo, calma, leva na consulta, faz uma adaptação e aí vamos ver o que é melhor para você e para o seu filho. E dá para tratar, tem que tratar. Até porque, Raquel, essa informação às vezes várias mães não sabem, mas o dente permanente, ele tá em cima do dente de leite aqui, ó, gente, guardado. Nessa região que a gente vê da gengiva é onde está o dente permanente. Ele tá lá como se fosse uma geleinha. Então, uma infecção no dente de leite, ela pode e afeta sim o permanente. Tem que tomar muito cuidado. Então, tem que tratar. Isso que você falou é bem importante, Elô, para o pessoal perceber que não é tão simples, né? Por mais que seja, às vezes, um dente, é muito complicado, né? São Cada crianças caso é muito um caso. Isso, cada caso é um caso. E assim, até por você ter falado questão do açúcar, que às vezes a gente fica pensando, ai, dá açúcar porque ele tá com vontade. O bebê, ele não sabe, ele não conhece, ele não sente falta do que ele não conhece. Quem gosta do açúcar somos nós adultos, Sim. que já estamos nesse hábito que não é legal, né? Então, quem sente falta do açúcar somos nós. O bebê, ele não tá sentindo falta do açúcar. Não sou eu e não é a Elô que está falando, é uma orientação do Ministério da Saúde, é a partir de 2 anos só, gente. E mesmo com 2 anos, é a mesma questão do suco. Pode, mas não precisa ser rotina. Porque açúcar, por mais que ele seja mascavo, demerara, é açúcar igual. Mel também tem a mesma substância do açúcar, por mais que ele seja natural. Então, não é para abusar mesmo depois dos 2 anos, porque a criança pode sim ter cáries, né? Então, tem toda essa questão. Também, se a higiene não está adequada, a orientação não está adequada, essa família ainda não passa em odontopediatra, é muito importante a gente ter essa consciência que a alimentação contribui. É muito benéfico consumir alimentos in natura desde o começo. Sempre preferir os alimentos in natura e preparações caseiras, porque realmente tem que ter esse cuidado de olhar no rótulo. Hoje a gente sabe que tem alimentos que são bons, né, mesmo processados, mas tem que ter atenção na leitura do rótulo, porque não são todos, a grande maioria não é, né? Então a gente tem que ficar olhando assim, o biscoito de polvilho que tem açúcar, o que não tem, qual que é. Então, não corram esse risco. Prefiram preparações caseiras para crianças maiores de 2 anos. Um dia, uma exceção, tudo bem, né? A gente precisa também ter esse consumo normalizado para também não gerar compulsão, transtornos alimentares lá na frente, mas também a gente não precisa colocar em xeque a saúde bucal dos nossos filhos e também a saúde deles como um todo, né? Eu sempre falo no consultório, brigadeiro de festa não dá cárie. Bolo de festa não dá cárie. O problema é se a festa é toda tarde. Todo dia, exatamente. Festa todo dia, aí vai ter problema. Agora, assim, tem mãe que chega no consultório super culpada. Ai, meu Deus, ele comeu brigadeiro na festa do amigo. Gente, brigadeiro de festa não dá cárie. Coisas pontuais, fique em paz. A questão é sempre ter esse equilíbrio. Porque se tiver um consumo de açúcar muito alto, aí vai dar cárie, e vai dar cárie feia. E você vai se achar muito, porque lá no consultório, eu sempre falo que para prevenir cárie, é muito mais simples com a alimentação, com baixo consumo de açúcar e carboidratos fermentáveis, do que você ficar só pensando no dentista. Então, a nutrição, o dentista, ele vai ver o que está acontecendo na boca do seu filho, ele vai te ajudar a prevenir, ele vai ver, às vezes, uma questãozinha que era simples e que você conseguia tratar super simples, e se você não fosse no dentista, você não ia saber, ele vai te ajudar nisso. Ele vai tratar
o problema da cárie, a consequência, né? Eu, como sou apaixonada por essa parte de nutrição, de alimentos, eu vou dar dicas, né? Mas, assim, tendo um controle alimentar, tendo uma diversificação alimentar, você evita que a criança tenha uma seletividade, você vai ter um filho com uma nutrição muito boa, um desenvolvimento dos dentes permanentes que estão se desenvolvendo depois que a criança nasce. Dente permanente não se desenvolve na gestação. Ele se desenvolve depois que nasce muito saudável. Então, prevenir cárie, na verdade, é ter consulta com a nutricionista. Exatamente, Elô. E E também tem essa lógico, questão. não, do pediatra para aprender a escovar direito, gente. Tem essa questão também que eu acho legal comentar, da cultura que a gente também tem de sobremesa e suco depois do almoço, que também contribui para isso e para a questão da seletividade, porque as crianças elas são muito espertas, a gente que não é tanto. Ela sabe que depois do almoço veio o suco e a sobremesa, talvez ela não coma tão bem, ela fique seletiva e são alimentos que vão contribuir para a cáries. Então, assim, de vez em quando, ok, mas se for todo dia é um problema que a gente cria, né? Para lidar lá na frente e depois os pais se descabelam, porque não sabe qual que é a causa. Por mais que seja um suco natural e uma sobremesa tal, que é pequenininha, pode gerar assim esse problema tanto da cárie como da seletividade alimentar também. Então é muito importante ter isso em mente. Eu gosto muito de sempre conversar, assim, da dica para os meus pacientes mais velhos, né? Tentarem introduzir o consumo das castanhas, oleaginosas, porque eles gostam. Raquel, eles amam crocante, sabe? Criança ama crocante. E o crocante, além de estimular todo o desenvolvimento bucal, ele é super nutritivo, né? É super saudável e várias crianças podem levar para a escola o alimento crocante. Eu, pelo menos, assim, eu vou te falar o que eu gosto de dar como dica. Você fala se é saudável ou não, né? Eu até aqui no Instagram eu postei a foto de um danoninho caseiro para os viciados em Yakult danoninho fazerem com inhame. Eu falo para levar tapioca de lanchinho, ou mesmo fazer em casa tapioca. Para os mais velhinhos, pipoca, sem sal, essas coisas, porque pipoca não dá cárie, eles gostam também, só para muito pequenininho que não dá. Tomatinho, cereja, cenoura baby, que é crocante, eles gostam. E cenoura, para o desenvolvimento dos dentes, também é bem favorável. Depois a gente pode dar uma dica disso também. O pão de queijo, que é um lanchinho saudável e que não tem açúcar, é bem legal. As frutinhas eu sempre falo para morder, né, para estimular o desenvolvimento muscular, estimula a salivação, né, que tem a fibra. E a água, eu falo água à vontade. Fala para todo mundo tomar água. Queijo também, Raquel, não sei se você sabe, mas ele aumenta o pH da boca. Então, ele equilibra toda a queda de pH que a gente tem, né, com o consumo, às vezes, de algum carboidrato. O queijinho, ele equilibra. Fica muito mais fácil de também manter, né, um lanchinho gostoso, não sendo açúcar em si. O que você acha, tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Esse do croque eu gosto, eu brinco com as crianças que é o fator croque, né? A crocância. Então é sempre legal a gente mexer com 5 sentidos na hora da alimentação. Eu vou passar para as perguntas das caixinhas, Elo, e aí a gente vai batendo papo, porque ainda tem bastante pergunta aqui. A primeira pergunta é: com quanto tempo deve começar a escovar 3 vezes ao dia? Acho que vai cair naquela questão da individualidade que você falou, talvez, né? Porque senão a gente fica com um discurso muito utópico, sabe? Então, assim, vai ter um paciente que é super receptivo na escovação e que a mãe vai conseguir fazer uma ótima escovação 3 vezes ao dia. Tem pacientes que são mais difíceis, que aí o que eu vou orientar é para a escovação da noite ser impecável. E durante o dia, ela dá escovinha para a criança também tentar ela mesma fazer algum estímulo, como assim, uma adaptação. A criança, ela nunca vai ser responsável pela higiene bucal dela. Nunca, gente, nunca. Ela vai brincar com a escova, ela vai sentir textura. A gente nem põe pasta, né, para não ficar engolindo, mas a escovação da noite, para uma criança que às vezes tem muita dificuldade, às vezes tem uma hipersensibilidade na boca, vai ser a fundamental e é aquela que eu falo que, assim, é como trocar fralda. Fralda a gente opta por não trocar? Não, a gente troca, tem que trocar,
brincar. Então, é a escovação da noite, faz parte da higiene do seu filho. Tem que fazer? Filhão, te amo, olha com muita paz, muita tranquilidade, vamos fazer, vamos escovar. E a mãe pensa, estou trocando a fralda, estou trocando a fralda. É uma analogia que super funciona para dar paz na alma, para escovar quem tem dificuldade. E quem não tem, escove 3 vezes ao dia, desde o primeiro dente. Não precisa ser Bacana. as 3 com flúor, tá? E o que eu oriento também é, se só tem 2 dentinhos, é da noite, que é quando o bebê vai ficar muito tempo sem comer não, desculpa, sem manipular na boca, é com flúor e é bem cedinho de manhã com flúor também, eu oriento. Perfeito, muito bom. E até aproveitando a pergunta que a Iana fez, ela falou que orientaram para ela camomila C e aí perguntaram se existe alguma pomada indicada para passar no nascimento dos dentes para aliviar. Tá, puxando a sardinha para Nutri, os alimentos, gente, também podem ser usados como mordedores, tá? Então você pode usar uma cenoura, você pega a cenoura, divide no meio, pega um talão da cenoura, fica na frente do seu filho e deixa ele brincar com a cenoura, coçar, brócolis, essas texturas, eles gostam, é saudável e vai funcionar super bem. A gente também tenta pegar fraldinha, imagina que, vamos fingir que isso é uma fraldinha, não é, tá? A gente dá uns nozinhos na fraldinha e deixa na geladeira para ficar bem geladinho. Molha a fraldinha antes, dá um nozinho, põe na geladeira, vai ficar geladinho e a criança fica coçando a gengiva. Super funciona. A dedeira, que eu falei que não é escova, ela é um ótimo estimulador. Então, eu tento tudo isso antes, Raquel, de pensar na medicação. Ah, mas é fitoterápico. Ok, é fitoterápico, mas é uma medicação. E a camomilina C, ela tem vitamina, assim, ali adicionada, que pode ser que a criança tenha uma hiperdose. Então, a gente sempre tem que usar bem orientado. O profissional tem que olhar e falar, ó, tem que usar camomilina C. Não pode ser blogueira, não pode ser amiga. E aí a gente tem como a referência a camomilina C e agora chegou uma nova medicação super legal, chama Camília. Camília eu gosto Uhum. muito e tem muitos resultados bons. Pomadinha anestésica, gel anestésico, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nene dente, nunca. Ora, gel de pomadinha anestésica, nunca. Anestésico, gente, é a única situação assim de risco ali do seu bebê ter um problemão, uma metahemoglobinemia, um choque, é anestésico, na dose errada. Ah, mas no consultório pode ser que use? Sim, mas ali está avaliado conforme o peso do bebê, tá todo feito um estudo, né, para dar segurança para a gente usar no consultório. Às vezes, se eu recomendasse um anestésico em casa, Raquel, por exemplo, o pouco para mim não necessariamente é o seu pouco. E aí, às vezes, o Exatamente. bebê pode entrar numa sobredose. Isso é um risco muito alto. Então, jamais anestésico em casa para bebezinhos com coceira na gengiva. Que bom, é louco você dar essa explicação, porque sempre também perguntam, e eu falo, nunca pode ser eu sempre indico o teu perfil. E, gente, só fazendo um adendo, a que a Elo falou dos legumes gelados é uma solução, mas para bebês que já começaram a introdução alimentar, tá? Bebês antes Isso, disso, aí não. realmente tem que ir no Dedeira, odontopediatra, né? dedeira. E pode ser também frutas geladas, tá? Ou frozen de frutas, só com fruta, tá? Eu tenho várias receitas aqui, quem quiser tem nos meus destaques, fiquem à É, vontade. Hoje eu fiz picolé para Gabi, então quem assistiu a live vai receber essa receita, tá? Daqui a pouquinho. Próximo tópico, Elô. Vamos falar um pouquinho dos alimentos crus. Acho que são os dois últimos que eu vou falar, porque eu não sei se vai dar tempo. Perguntar nos alimentos crus, quando dar e quantos dentes precisam ter, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, né? é. Então, o alimento cru, assim, o que que eu oriento para as mães? Sempre ver se o bebê está competente, né? O seu pediatra, ele que acompanha o seu bebê, vai conseguir te nortear, né? O momento dessa introdução alimentar, como eu falei, ver se o bebê está competente, colocar ele mais ereto. A, assim, a maioria dos que eu acompanho, para eles conseguirem processar bem o alimento, comer direitinho, precisa ter mais dentinhos ali para fazer a movimentação correta. Os incisivos são dentes que cortam, que são esses da frente, ó. Os incisivos cortam, né?
Os molares, eles moem o alimento e os caninos, eles rasgam. Cada um tem a sua função. Mas eu já vi bebês que amassam muito bem com a gengiva o alimento. Mas para um alimento cru, ele precisa ter um movimento mais elaborado, tá? Então, provavelmente vai ter que ter mais dentinhos ali para fazer esse processamento e mastigar de uma maneira correta. A mastigação é um movimento que engloba não só os dentes, a língua, a bochecha, dando suporte, né, para os dentes. Mas aí eu acho que o pediatra também vai dar uma orientação assim para essa mãe que faz o acompanhamento do momento ideal. Na minha sugestão, eu sugeriria dar o cru mesmo, um cru quando tiver já mais dentinhos, incisivos todos e pelo menos os molarzinhos para ajudar a processar melhor. Até compartilhando um pouco a minha experiência, aqui a Gabi, ela escolheu o BLW, tá, gente? Eu não defendo o BLW, eu comecei no amassado, mas ela escolheu o BLW. Eu senti que ela começou com o cru um pouquinho antes, por conta da habilidade mesmo dela de mastigação adquirida pelo BLW, porque ela já estava mais acostumada com os pedaços, então por volta dos 10, 11 meses ela já conseguia o cru, né? Agora que eu comecei a dar uma cenoura e uma beterraba ralada, porque eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque ela já tem todos os molares. E aí eu percebo para que os bebês que começam com a comidinha amassada demoram um pouquinho mais para chegar nessa habilidade de mastigação. E às vezes até por medo dos pais, do time mesmo, da evolução da consistência, porque com um ano, independente de ser BLW ou amassado, tem que já estar na comida da família, da consistência da família, mas eu percebo essa maior dificuldade para quem está nessa consistência amassado. Desde que seja higienizado adequadamente, colorado, tudo certinho, pode já começar a dar, sempre com supervisão, né? E até sugiro que seja um alface, que seja mais molinho, alface lisa, que é mais... Então, se a gente for pensar numa alface, é super tranquilo, né? E é um alimento que, assim, o bebê vai conseguir comer 2 dentinhos incisivos tranquilo. Agora, se a gente for pensar, às vezes, numa cenoura crua, tipo, não ralada, pedacinho, eu falo, nossa, vai precisar de um movimento mais elaborado. Então, sempre vai ter que entender qual alimento, qual é a apresentação desse alimento. Então, é cenoura, mas é como? É ralada? É pedacinho? Como que vai ser? É baby? Entendeu? Como vai ser essa apresentação para ter uma aceitação, né? Exatamente. Muito importante isso. E agora também acho que também é um ponto importante, livre de julgamentos, tá? Quem usa, quem não usa. A gente está aqui para passar a melhor informação possível para vocês. Chupeta e mamadeira. Quando e como tirar? Qual que é o processo? Porque a gente sabe que atrapalha os dentes. Eu mesma fui uma que passei por esse processo de usar 10 anos de aparelho, provavelmente aí por conta de uma chupeta mamadeira. Então é assim, olha, a chupeta e a mamadeira, quando elas estão, né, como um recurso ali da família, o que eu indico é pôr como se fosse uma meta, um prazo, tá? Porque se a gente colocar um prazo, a gente vai se preparar para esse momento da retirada. Dificilmente uma mãe que usa chupeta e mamadeira é uma mãe que quer uma retirada abrupta. Acabou a mamadeira, acabou a chupeta. Normalmente essa mãe tá pensando como que eu vou retirar. E aí o que eu indico é, a partir do momento que a criança tá ali, vai 1 aninho e meio, ela já ir colocando a chupeta só para dormir, tendo como prazo 2 anos, 2 anos e meio, estourando para dar o bye-bye para a chupeta. Aí, eu, às vezes, tem bebês que eu falo para amarrar com fitinha na cama, e aí se o bebê perguntar, você vai dormir, meu amor? Então vamos dormir, todo mundo vai pro quarto. Aí o bebê vai falar, não quero dormir, porque eles não querem. Mas a chupeta tá dormindo, ela só tá para dormir. Então vamos brincar? Porque aí a criança já tenta desfocar. A criança ela vai ter uma necessidade de sucção e alguns bebês eles usam. Mas à medida que ela vai crescendo e se alimentando e ficando mais madura, essa necessidade de sucção ela vai diminuindo, tá? Ela não vai ficar tão intensa. E aí, assim, esse prazo dos 2 anos, 2 anos e meio é porque, assim, tanto a chupeta como a mamadeira, ela
gera na verdade, um padrão de disfunção, que pode ser mais grave ou pode ser mais leve. O dente é uma questãozinha só. Ela gera uma Uhum. alteração óssea, ela gera uma alteração de postura de língua, de respiração, de deglutição, muito significativa. A mamadeira, assim, para aqueles bebezinhos que não amamentaram, que já pegaram mamadeira, o que eu oriento é quando a mãe sentir que esse bebezinho está mais competente, levar ele para um outro ambiente ao invés de dar a mamadeira na cama. Quem dá a mamadeira na cama dificilmente vai tirar com 2 anos, 2 anos e meio. Então, dá essa mamadeira na sala, no cadeirão, para a criança segurar e ficar acordada. E aí a mãe associar o momento do sono com uma outra dinâmica. Uma musiquinha, uma história, ter uma outra rotina de sono e não ser minha mamadeira e minha naninha gostosa para dormir. Porque aí a gente gera um problema que a gente não vai conseguir lidar, tá É bom? verdade. E as crianças, Raquel, elas são muito competentes. Eu acho incrível que, assim, as crianças, elas conseguem muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente acha, ai, meu bebê não vai conseguir, ele não vai deixar. Aí você falou, ah, a chupeta, você fez todo esse processo, né, de usar só para dormir, e aí em algum momento você fala, ó, filho, no Natal a gente vai dar chupeta para o Papai Noel. E aí você dá. Né? E aí tá todo mundo combinado em casa, demos para o Papai Noel. Às vezes a mãe tá insegura, achando que o bebê não vai Uhum. entender. E aí, esse bebê com 2 anos e meio, às vezes vai lidar numa boa. E vai Uhum. perguntar algumas vezes e a gente não pode esperar, achar que, nossa, não conseguiu. Porque se você fizer o processo desde o início, com esse uso pontual de chupeta e mamadeira, é mais fácil. É claro, Raquel, que assim, tem as suas variações. Tem crianças que estão passando por N questões. Agora, pandemia, gente, eu não pedi para nenhuma mãe tirar chupeta e mamadeira nesse momento. Eu não pedi, eu deixei e a gente vai falar disso depois. Porque é um momento que tá todo mundo estressadíssimo, as crianças estão estressadas, as mães estão em casa, né? Mas eu sei que em algum momento vai ser importante. Elô, vai acabar, tá? Eu queria te agradecer, faltam 10 segundos. Muito obrigada pela sua participação. Gente, sigam a Elô. Se vocês não me seguem, fiquem convidados para vir para minha página também, tem bastante dica.